falar sobre a dança como brincadeira na cultura brasileira. Então, hoje nós teremos a oportunidade de conversarmos sobre essa questão cultural tão latente dentro do nosso Estado, qual é a importância de se trabalhar coerentemente esse contexto educacional, né, para que você leve até os seus alunos todo esse conhecimento cultural, para que esses alunos possam se apropriar desse questionamento e, dessa maneira, fazer com que ele tenha esse pertencimento, como a professora fala bastante durante o desenvolvimento da aula. É necessário que o aluno se sinta pertencente àquela cultura, que ele saiba valorizar as suas raízes, para que assim ele as mantenha viva. Então, aqui a gente vai começar falando sobre isso. O que seriam esses aspectos multiculturais, né, dessa dança local, essa cultura local, né? A dança é uma das três mais antigas artes cênicas existentes na antiguidade, tal como o teatro e a música. É uma atividade executada por todos os povos do mundo em cerimônias para divertimento e como manifestação artística. Então, a dança ela tem várias vertentes. Então, ela tem, na sua essência, né, essa questão de divertimento, né, de movimentação, mas a dança também trabalha questões de protesto, como a gente vai ver, né, questões de defesa de um povo. Né? Então, existe aí uma representatividade cultural através da dança. E o que seria esse multiculturalismo que a gente ouve tanto falar? O que é que significa? Né? O multiculturalismo originou-se com a revolução provocada pela informática. É nessa relação que, em um mesmo território, os povos, as nações e as culturas estabelecem os diferentes contatos culturais. A educação multicultural pode se constituir em instrumentos para a superação das diferenças, para você respeitar as outras crenças, né? Para você conhecer e ter esse entendimento sobre as diversas manifestações culturais que a gente tem ao longo do nosso Brasil, né? É pela identidade que se define uma cultura. É pela diversidade de identidades e o multiculturalismo. As pessoas precisam repensar essas relações entre identidade e diferença, pois não há enunciado sem posicionamento, né? Enunciação sem posicionamento. Não há cultura sem vida social. E não há grupo humano sem cultura, por mais rudimentar que ele seja, ou seja, por mais antigo, né, que nós estejamos falando, né, desde o começo da história da humanidade, a gente vai ter essa representatividade cultural. Né? A forma como esse povo se comporta, a alimentação desenvolvida por ele, tudo isso é cultura. A sua vestimenta, a sua maneira de falar, de se comportar, tudo isso é cultural. A diversidade cultural, que segundo Joy Descense, em 1994, refere-se às diferenças sociais a gênero, raça, etnia, nacionalidade, classes sociais, religião, idade, habilidades motoras, incluindo no seu sentido lato e as suas diferenças. Né, na personalidade, orientação sexual, aparência física, estado civil e status familiar. Então, você observa que essa diversidade cultural ela vai muito além dessa questão de gênero, de raça, de etnia, da sua nacionalidade. Né? E existe essa diferenciação segundo as suas classes sociais, a sua desenvoltura motora com relação a determinados movimentos. Então, assim, é muito amplo esse campo que nós vamos conversar sobre ele hoje. Ele ainda enfatiza a necessidade de conhecimento do pluralismo cultural, entendido como a existência de uma nação-estado de uma variedade de diferentes e legítimos grupos culturais que variam em língua, religião, origem racial ou étnica e outras significantes dimensões culturais. Eu preciso entender que o nosso país ele é um país extremamente amplo, extremamente
cultural. Então, existem várias culturas inseridas dentro do nosso país, né? Então, nós temos aí vários imigrantes que vieram dos seus países por conta de guerras ou por várias outras situações, buscando uma melhor qualidade de vida, e essas pessoas foram sendo agregadas ao nosso Brasil e foram, de certa forma, trazendo as suas raízes e as suas culturas. Então, em São Paulo, nós temos o bairro da Liberdade, que é formado basicamente por pessoas de origem asiática. Então, existe lá todo um processo de decoração que remete à cultura original daquele povo, a questão das festividades, alimentação, vestimento. Então, eles estão no nosso país, mas eles quiseram manter as suas culturas, suas músicas, suas festas, né? Então, assim, é como você estar no Japão estando dentro do Brasil. Da mesma forma que nós temos colônias alemãs dentro do nosso país, nós temos várias outras culturas inseridas dentro do nosso país. Então, nós temos uma abertura muito grande para essa diversidade cultural, a gente tem um respeito muito grande por essas diversidades culturais, que a gente identifica que esse respeito não é tão vivenciado quando a gente fala de outros países, né? Então, o Brasil é um país extremamente acolhedor, que acolhe essa diversidade cultural, que respeita essa diferenciação. E aí a gente vai, obviamente, começar no início da nossa história, falando sobre quem? Falando sobre os indígenas. A colonização do território brasileiro pelos europeus representou uma física dos indígenas através de guerras e de escravidão. Então, essa colonização, né, fez com que os índios fossem obrigados a trabalhar, né, porque existe aí uma cultura, né, que fala que o índio é preguiçoso e etc. E isso não é correto. Por quê? Porque o índio, ele trabalhava para a sua alimentação. Então, ele plantava e colhia, caçava, mas ele fazia todas essas ações para a sua subsistência. E com a colonização, foi exigido desses índios que eles trabalhassem para a alimentação de outros, para uma grande produtividade. Então, eles não concordavam com esse tipo de ação. Então, foi esse embate que, infelizmente, disseminou muitos dos nossos índios. Tendo sobrevivido apenas uma pequena parte dessas nações indígenas originais. A cultura dos índios foi também parcialmente eliminada pela ação da catequese, ou seja, se trazia uma catequese, se ensinava os índios a seguir os dogmas da religião católica, né, que aí faziam com que eles acreditassem que as culturas e a devoção que eles tinham aos deuses da natureza, né, que era ao deus Sol, ao deus Lua, ao deus da chuva, né, que aqueles deuses não eram realmente corretos e que eles deveriam seguir os dogmas da religião católica. Então, houve também essa mistura, né, dessa cultura, fazendo com que os índios perdessem a sua essência, ou boa parte dela, né? E essa intensa miscigenação com outras etnias, ou seja, via-se, né, desse continente europeu, então as pessoas começaram a inserir nos índios a sua cultura católica, a inserir nos índios que estar nu estava errado, que eles precisavam se vestir, e acabaram misturando, fazendo essa miscigenação, essa mistura sobre a cultura do índio, né? Então, hoje nós temos dentro do nosso país pequenas reservas indígenas que são protegidas e que se mantêm na sua cultura original, né? Então, assim, é bem restrito a quantidade dessa população que nós temos nos dias atuais. Atualmente, apenas algumas poucas nações indígenas ainda existem e conseguem manter parte da sua cultura original. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem a modernidade, a gente tem a internet, a gente tem o telefone. Dificilmente você vai ver uma tribo indígena onde eles vão estar na sua essência natural, todos nus, etc. Você vai encontrá-los parcialmente vestidos, cobertos. Então, isso é uma interferência nessa cultura, né? Essa não é a cultura original deles, não é assim que eles acreditavam que eram corretos. Os indígenas, a cultura e o conhecimento dos indígenas sobre a terra foram determinantes durante a colonização, influenciando a língua, a culinária,
o folclore e o uso de objetos caseiros de diversos, o uso de objetos caseiros diversos, como a rede de descanso, né? Então, nós temos muito dessa cultura indígena ainda intrínseca no que a gente vive hoje, seja ela com relação a objetos, como também referente à questão cultural e também à questão da culinária. A influência indígena é também forte no folclore do interior brasileiro, povoando os seres fantásticos, como a questão do curupira, do saci-pererê, o boitatá, a iara, entre outras culturas e histórias, né, que são vivenciadas por nós enquanto educadores na escola na época do folclore, né? Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jaboticaba, os pescados e outros frutos da terra, além de pratos como o pirão, entraram na alimentação brasileira por influência indígena, né? Então, nós temos muito dessa influência, tanto na questão da utilização de objetos, como na questão cultural e também na questão alimentícia. Outro povo que teve uma influência muito grande em vários aspectos, o povo da cultura africana. Nós temos muito da cultura africana inserida dentro do nosso contexto, né? A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África durante o longo período em que duraram o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes. Então, a gente né, que é um tipo de língua africana, que era falada pelos negros, né? Isso, aqui, pertencente a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram Bantu, Nagô e Gegê, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras. Então, a gente precisa entender o que é que significa cada uma dessas palavras, né? O Bantu, ou Bantu, é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, uma ramificação da língua. É uma língua que deu origem às diversas outras línguas no centro e sul do continente africano. O termo acabou sendo aproveitado para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoavam a mesma área. Então, o Bandu refere-se à língua falada pelos indígenas, pelos africanos, que foram também inseridos e acabaram sofrendo influências e modificando a sua essência. Quando ele fala do Nagô, muitas pessoas da cultura iorubá, trazidas da África para a Bahia, receberam o nome de Nagô, termo usado pelos franceses para designar os africanos das costas dos escravos, que falavam a língua iorubá. Já os gererês eram propriamente do reino de Daomé, ou seja, esses nagôs e gegês são justamente povos africanos que vinham de regiões diferentes. Então, para diferenciá-los, né, existiam aí essa nomenclatura. Então, os nagôs, eles tinham a origem das costas dos escravos, né, e eles falavam originalmente a língua urubá. E já os gererês eram provenientes do reino de Daomés, tá certo? Então, aí, essa junção, né, formaram aí algumas religiões de origem africana que nós temos e se permanecem vivas e ativas até os dias de hoje, né, principalmente na área baiana, né, a gente tem muito forte essa cultura, né, e esses costumes. Os alçás são muçulmanos, embora no passado adotassem práticas animistas que ainda são encontradas em partes mais remotas, tem sido um fator importante na disseminação do islamismo na África Ocidental. Por meio
de contatos econômicos, de comunidades comerciais, os alçás da política, né? Então, esse alçás refere-se a um povo muçulmano inserido dentro dessa África Ocidental. E quando a gente fala dos malês, a palavra malês é oriunda de ilames, expressão que, no idioma iorubá, significa muçulmano. A revolta contou com a participação de 600 africanos escravizados, e os líderes dela contribuíram para que ela acontecesse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Então, gente, é muito importante que a gente conheça a nossa cultura. Então, assim, a gente sabe que existe uma influência muito grande da cultura africana dentro da nossa cultura, questão de alimentação, de vestimenta, de danças, né? E é interessante que a gente procure saber um pouco mais sobre isso, para que a gente leve essas culturas para dentro da sala de aula, para que a gente mostre a grande diferença que existe num país tão grande e tão acolhedor quanto é o Brasil. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião e até no nosso idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país em aspectos, em certos estados, né, com uma incidência maior, como é o caso da Bahia, do Maranhão, aqui no nosso Pernambuco, hoje Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Na música, a cultura africana contribuiu para os ritmos que são a base da boa parte da música popular brasileira, que são os gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lindu, né? O lindu nada mais é do que uma dança rural e trabalha, né? Essa dança rural, ela se apropria de canções de origem africana, acompanhadas de cantos muito populares no Brasil a partir do século XVIII. Né? Então, o hindu, eu acho que é lindu, gente. Se eu estiver errado, vocês vão me consertando aí, tá? Eu não sou africana. Terminaram quando a origem, a base rítmica, né? Então, esse lindu, é lindu mesmo. Terminaram dando origem à base rítmica do machixe, do samba, do chorinho, da bossa nova, entre outros gêneros musicais que nós temos na nossa atualidade. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé, o agogô, que são de origem africana. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, né? Uma mistura de dança com artes marciais criadas pelo escravo no Brasil colonial. E aí a gente chega no nosso Pernambuco, né? E aí a gente vai falar sobre o nosso patrimônio imaterial do Brasil, né? Que é o frevo, tá? Então, esse patrimônio que nós temos é um patrimônio tombado, né? Então, não é como um lugar, é uma cultura, é um povo, né? É uma dança. Então, ele é considerado um patrimônio imaterial. Nós vamos começar, né, a conhecer algumas danças que fazem parte da nossa identidade cultural. Como é que começa a história do frevo? O ritmo nasceu na cidade do Recife, por volta do final do século XIX, caracterizado pelo ritmo extremamente acelerado. A dança veloz rapidamente se espalhou e encantou as pessoas que conheciam aquela forma de dançar, em velocidade muito rápida, né? E aí a gente tem um dia exclusivo para a comemoração do frevo, que é o dia 9 de fevereiro. As sombrinhas coloridas que são utilizadas nas coreografias do frevo, utilizadas na dança, seriam uma estilização das que eram utilizadas inicialmente como armas de defesa dos passistas que remetiam a uma luta. Então, existem alguns passos no frevo que nos lembram movimentos de luta. O significado da palavra frevo vem de ferver,
no sentido de agitar, comemorar, festejar. Uma comemoração que remonta o aspecto nas reuniões de grande massa popular, no vai e vem em direções contrárias. Então, aqui a gente tem uma foto, né, do desfile do Carnaval em Olinda, onde a gente tem a nossa cultura muito presente. Quem já teve a oportunidade de participar de um evento como esse, tem a noção do quanto a nossa cultura é rica, o quanto as pessoas que vêm de outro estado conhecer a nossa cultura se encantam com o empoderamento dessa cultura pernambucana pelas pessoas que estão ali presentes. Então, você, enquanto pernambucano, conhecedor da sua história, conhecedor da sua cultura, cantar essas músicas, cantar o hino do seu estado. Então, assim, isso é cultura intrínseca na veia, né? E isso encanta as pessoas que vêm de outro estado, que não vivenciam tão afetivamente ou tão fervorosamente a sua cultura, né? Então, não só no carnaval nós trabalhamos e vivenciamos a nossa cultura, mas principalmente no carnaval. E aí a gente fala um pouco a respeito também de outras, né? Aqui a gente fala sobre o Bumba Meu Boi, que ele é uma dança dramática presente em várias festividades, como o Natal e as festas juninas. O Bumba Meu Boi tem características diferentes e recebe, inclusive, denominações distintas de acordo com a localidade em que é apresentado. No Piauí e no Maranhão, ele é chamado de Bumba Meu Boi. Já na Amazônia, ele é chamado de Boi Bumbá. Em Santa Catarina, ele é chamado de Boi de Mamão. No Recife, é o Boi Canlemba, o Boi Canlemba. E no estado do Rio de Janeiro, é chamado de Foguedo do Boi. O Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, ou pavulagem, é uma dança do folclore popular brasileiro, como personagens humanos e animais fantásticos que giram em torno da morte, ressuscitação de um boi, hoje muito popular e conhecida. A história do Boi Bumbá, né, ao longo do tempo, ele fala que uma mulher grávida, né, estava com desejo de comer a língua do boi. E aí, o seu esposo, o pai Francisco, né, matou o boi para trazer aqui, ó. O enredo da dança é o seguinte: uma mulher chamada Maria Caterina estava grávida, sente vontade de comer a língua do boi. O marido, pai Francisco, resolve atender ao desejo da mulher e mata o primeiro boi que encontra. Logo depois, o dono do boi, que era o patrão de pai Francisco, aparece e fica muito zangado ao ver o animal morto. Para consertar a situação, surge um curandeiro que consegue ressuscitar o boi. Nesse momento, todos se alegram e começam a brincar. Então, a estrutura, né, dessa questão do Bumba Meu Boi é justamente essa representação, né, dessa história de Caterina, que estava grávida, que queria comer a língua do boi, que o pai Francisco matou esse boi, depois veio um curandeiro, fez esse boi ressuscitar. Então, ela é uma dança dramática porque ela dramatiza essa história, né, ao longo das suas apresentações. Os participantes do Bumba Meu Boi dançam e tocam instrumentos, enquanto as pessoas que assistem se divertem quando o boi ameaça correr atrás de alguém. O boi no espetáculo é feito de papelão ou madeira e recoberto por um pano colorido. Dentro da carcaça, alguém faz os movimentos desse boi. Então, a gente tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? Uma beleza muito grande na fantasia do Bumba Meu Boi. E aí a gente fala do maracatu nação, né? Cultura pernambucana também. Maracatu é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana afro-brasileira. É formada por uma percussão que acompanha um cortejo real, como a maioria das manifestações populares do Brasil, é uma mistura das culturas indígenas, africana e europeia, surgiu em meados do século XVIII. O maracatu é um ritmo musical conhecido como banque virado, utilizado pelo maracatu nação.
é caracterizado principalmente pela percussão forte, em ritmo frenético, que teve origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. A percussão é baseada em tambores grandes, chamados alfaias, que são os pulsos do maracatu, acompanhados de caixas, tarol, ganzás e de gongues. Você vai observar que, nesse maracatu-nação, os personagens que fazem parte dessa representação estão sempre acompanhados de bonecas carregadas nas suas mãos. Né? Essas bonecas elas têm uma simbologia nesse baque virado, né? Nessa representação cultural dessa apresentação do maracatu nação. E aí a gente vê quem são os personagens que fazem parte dessa apresentação. Então, no Maracatu Nação, a gente vai ter os cortejos, né, de maracatu, são uma tentativa de refletir as antigas cortes africanas que, ao serem conquistadas e vendidas como escravos, trouxeram suas raízes, mantiveram seus títulos de nobreza para o Brasil. Quem são os personagens que compõem esse cortejo? Nós temos o porta-estandarte, que leva o estandarte. Esse contém basicamente o nome da agremiação, uma figura que representa e o ano em que ele foi criado. A dama do pacho, mulher que leva em uma das mãos a calunga, a boneca de madeira ricamente vestida e que simboliza uma entidade ou rainha já morta. Então, essa calunga ela tem um peso muito grande nessa cultura do maracatu nação, né? Ela representa uma rainha, essas bonecas sempre são negras, mas são muito bem vestidas, muito bem adornadas, né? Que ela representa uma rainha e só a dama do passo é quem pode carregar a calunga. O rei e a rainha, que vem logo na sequência, né? A dama do passo vem primeiro, aqueles já estão na ordem que vão se apresentando. O rei e a rainha, as figuras mais importantes do cortejo. E por sua coroação, que tudo feito, essa ala representa a nobreza da nação. De cada lado seguem as escravas ou catirinas, normalmente jovens que usam vestimentas de chitão. O vassalo, um escravo que leva o palho, um guarda-sol que protege os reis. Figuras da corte são príncipes, ministros e embaixadores. Depois nós temos a dama da corte, senhoras ricas, que não possuem títulos nobiliárquicos. Elas não têm títulos da nobreza. E abás, conhecida como baianas, que são escravas. Os batuqueiros, que animam o cortejo, tocando vários instrumentos, como caixas de guerra, alfaias, que são os nossos tambores, o gongue, chequerês e maracás. Então, assim, se você nunca teve a oportunidade de ver um desfile como esse, é muito interessante, porque você identifica essa cultura. Nós vou enviar para vocês alguns desses vídeos culturais, né, que falam sobre essas manifestações. Vou passar alguns aqui para vocês, para ver se a gente consegue, mas eu vou enviar para vocês que vocês tenham a oportunidade de ver, não só na minha fala, mas como é que funciona essa movimentação cultural, né? Muito interessante. E aí, na sequência, a gente vem para o maracatu rural. Então, existe uma diferenciação do maracatu nação para o maracatu rural. Maracatu rural é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana, no qual figuram os conhecimentos do caboclo de lança. É conhecido por maracatu do banque solto, que é o maracatu rural. Significa, para seus integrantes, algo mais do que uma brincadeira. É uma herança circular, circular, motivo de muito orgulho e admiração. Então, assim, gente, quem já teve a oportunidade de ver uma apresentação dos caboclos de lança, do maracatu rural, é surreal, é muito bonito. As fantasias deles são extremamente coloridas. Agora, sim, é incrível o peso que eles carregam. Essa fantasia é muito pesada, né? E assim, mas é incrível. E existe toda uma questão cultural por volta disso, né?
é formado por pessoas simples, principalmente por trabalhadores rurais que, as mesmas mãos que cortam a cana, lavram a terra, carregam peso também, bordam as golas de caboclo, cortam fantasias, enfeites, guiados, retalhos e chapéus, dedicando-se bem mais, dedicando-se ao bem mais valioso que possuem, que é a sua cultura. Existe também uma definição histórica sobre os caboclos que vêm com um cravo na boca, né? Então, tem muitos deles que dançam com um cravo na boca. Então, existe um significado de caboclo estar com a flor, que é o cravo, na sua boca. Então, assim, é interessante a gente conhecer as nossas culturas, a gente levar isso para o nosso aluno. É lindo essa apresentação. A vestimenta dessas pessoas, a forma como eles dançam e se manifestam. Né? Então, eu vou mostrar, vou enviar para vocês esses vídeos sobre cada uma dessas culturas que foram trabalhadas na aula de hoje. Nós temos também os caboclinhos. Caboclinho é uma dança folclórica executada durante o carnaval no norte do Brasil por grupos fantasiados de índio que, com viçosos cocares, adornos nas pernas, na cinta e nos tornozelos, colares representam cenas de caça e de combate. Então, a gente tem os caboclinhos, eles é uma evolução da cultura indígena mesmo, na sua origem maciça, e aí a gente vê uma fantasia muito bem elaborada, muito bem feita, com relação a essa representação. As tribos de caboclinho se apresentam com reis, que são os caciques, a rainha, que é a cacica, capitão, tenente, guia, contra-guia, repô ou índiozinhos, porta-estandarte, caboclinhos, caboclinhas, pajés, caboclinhos, caçadores, princesas e curandeiros. A orquestra é formada pelos instrumentos gaitar ou flautim, de taquara ou inúbia, caracachás ou mineiros, tarol e surdo. O que é que observar? Existem muitas palavras dentro dessas culturas que são próprias da mesma cultura e a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque essas palavras são de origem indígena. Da mesma forma que eu tive dificuldades na leitura quando eu estava falando de palavras de origem africana. Então, não são palavras tão habituais no nosso vocabulário. Então, a gente sente um pouco de dificuldade de entendê-las. E aí, quais são as características, né, do caboclinho? A dança guerreira, ele tem um cunho religioso propiciatório de boa colheita ou caçada. A recitação de versos heróicos e nativistas. Né? Então, a gente observa que o caboclinho ele é muito cultural. Né? Tem uma questão muito cultural na sua representação. E quando eu falo do coco, né? O coco significa cabeça, de onde vêm as músicas de letras simples com influências africanas e indígenas. É uma dança de roda acompanhada de cantoria e executada em partes, fileiras ou círculos durante as festas populares do litoral, do sertão nordestino. Nomenclaturas diferentes como coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco do sertão, coco da umbingada, coco de umbingada, e ainda outros o dominam como instrumento mais característico da religião em que é desenvolvido, como o coco de ganzá e o coco de zambé. Cada grupo recria a dança e a transforma ao gosto da população local. O som característico do coco vem de 4 instrumentos: o ganzá, o surdo, o pandeiro, o triângulo, para o que marca mesmo a cadência desse ritmo é o repicar acelerado, dos tamancos, as sandálias de madeira e quase como um quinto instrumento. A sonoridade a sonoridade é completada com as palmas.
Então, o que é que a gente tem? Esse coco de roda, existe a instrumentação, as danças são culturais, as músicas, né, são culturais, e aí são desenvolvidos movimentos e também utilizados, né, os tamancos, que são de madeira, existem todo um direcionamento com relação a essa movimentação. Então, no final da nossa apresentação, eu mostro, se estiver funcionando direitinho, esses vídeos para vocês, tá? Porque se a gente parar agora, vai ficar um pouco complexo. A gente vai ver justamente o vídeo que é apresentado aqui, ó. É o vídeo Samba de Coco Raiz de Arco Verde, tá certo? Artistas notáveis nesse tipo de cultura: Amaro Branco, Aurinha e Grupo Rala Coco, Selma do Coco. Quem não ouviu falar de Selma do Coco? E Raízes de Arco Verde. Então, é justamente uma apresentação desse grupo que a gente vai tentar ver, né? No final do slide. Vamos à ciranda. A ciranda é uma dança típica das praias, mais precisamente daquelas situadas no norte de Pernambuco. Os locais populares, como as beiras de praia, os terreiros de bodega, pontas de ruas e etc. Seus participantes eram basicamente trabalhadores rurais, pescadores, operários de construção, biscateiros, e uma manifestação comunitária, não tendo nenhum preconceito quanto ao sexo, cor, idade, condição social ou econômica dos participantes. Ou seja, qualquer pessoa podia dançar ciranda. Etimologicamente, a palavra ciranda foi alvo de muitas interpretações. Segundo o padre Jaime, ela é proveniente do vocabulário espanhol zanrada, que é instrumento de peneirar farinha daquele país e que teria evoluído da palavra árabe sarad, como afirma Caldas Arlet. Bem, não se sabe uma definição específica de onde vem a palavra ciranda, né? Mas essa é a nossa ciranda. Se também funcionar, nós vamos ver essa aula sobre ciranda, falando sobre movimentos, né? E das músicas que fazem parte da nossa cultura da ciranda. A gente fala do nosso forró, né? Duas palavras cercam a origem do nome forró. A palavra difundida é de que os ingleses que trabalhavam na construção de uma estrada de ferro no Nordeste promoviam bailes, forró, com a trilha sonora de danças locais. Entenda-se baião, assim, o nome foi pegando e outras versões. É do pesquisador Câmara Cascudo, mais nacionalista e apegado às raízes, diz que a palavra tem sua origem na língua africana, com o vocabulário forrobodó, que em determinado dialeto significa exatamente festa e bagunça. O forró é dançado em duplas, casais, que executam diversas evoluções, diferentes para o forró nordestino e o forró universitário. A diferença principal entre esses dois forrós é que o nordestino tem mais malícia, sensualidade e exige mais cumplicidade dos parceiros. O forró universitário tem mais evoluções, ou seja, eles têm mais passos, né? O forró nordestino tem mais aquela pegada, a gente tá junto e tal. Né? Esse forró universitário é aquele forró cheio de passos que o povo roda para todo lado. O modo de dança do forró universitário é de dois a dois. Os passos principais são o dobradiça, que é a abertura lateral como uma porta, a caminhada, que ao invés de ir para os lados, caminha para frente ou para trás. Comemoração é um estilo de balançada com as pernas do cavaleiro no meio das pernas da dama. Um giro simples, que é o giro do cavaleiro. O 8, quando o cavaleiro e a dama ficam de costas e passam um pelo outro. No forró nordestino, o modo de dança é 1 a 1, um para frente e um para trás. São a levantada de perna ou a testada, o cavaleiro e a dama encostam as testas, são a levantação de perna. Eu já coloquei aqui. Aí aqui a gente vai ter também, né, se der certo, o forró horizontal, que é de uma escola de dança, é uma apresentação de uma escola de dança
que mostra uma ramificação desse forró universitário, bem diferente do nosso forró nordestino, né? Aí a gente vem falar sobre o chachado. A dança do chachado teria surgido a partir do baião originário no sertão nordestino, como como nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Sua origem ligada diretamente ao cangaço, principalmente ao bando de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião, em que as circunstâncias estarem sempre em circunstância de estarem sempre em batalhas, além de alguns homens que estavam acompanhados de suas mulheres, dançavam com os rifles que faziam o papel de mulher, como o rifle batendo no chão, arrastando as sandálias, né, alpercatas de couro no chão e por azulão, barulho provocado pelas alpercatas, né, para o xaxá, tem também a batida do pé, né, deu nome à dança. Inicialmente apenas masculina e posteriormente passou a ser uma dança também, dançado também por mulheres. Homens, hoje a dança não é mais unicamente masculina. A figura dos pares já é bastante evidenciada e a indumentária dos grupos que praticam essa dança traz novamente a afirmação de sua origem, pois se vestem como cangaceiros e cangaceiras. Em outros casos, apenas os homens possuem o rifle. A dança é realizada basicamente em duas fileiras, uma de homens e outra de ocorrendo algumas evoluções de danças separados, alpercatas no chão. O chachado é dançado em círculo e em filas indianas, e vem e sem volteio. O pé direito avança em 3 ou 4 movimentos para os lados e puxa ou não o pé esquerdo para a frente, como se fosse um sapateado. A marcação do tempo forte era acentuada por uma pancada de rifle contra o solo. Então, aqui a gente tem a definição do nosso chachado, e é onde a gente finaliza essa questão das várias danças como brincadeira na cultura brasileira. Então, a gente precisa conhecer a nossa cultura para que a gente possa realmente vivenciá-la de maneira mais efetiva, tá certo? Então, a gente vai começar a correção da atividade de hoje. E aí, no final do nosso slide, eu vou tentar passar os vídeos para vocês, tá bom? A nossa primeira questão diz assim: Foguedo, teatro popular, dança dramática, brincadeira. Muitos são os nomes para explicar algo de difícil apreensão, como é, aliás, a complexidade da própria cultura. Sobre o folguedo, classifica as sentenças como verdadeiras ou falsas. Como é próprio da manifestação popular, essas danças sofreram muitas transformações a partir da influência diversas da sociedade moderna. Toda e qualquer manifestação cultural sofreu alterações ao longo dessa influência da sociedade. É impossível, porque você não tem como ficar à parte de tudo que está acontecendo em volta de você, né? Elas migraram para regiões diferentes, ao mesmo tempo que desapareceram em outras. Contudo, mantiveram sempre a função primordial de protesto político. Isso aqui é falso. E onde é que está a falsidade dessa frase? Justamente nessa migração, né? Por quê? Porque o nome cultura já diz, é você ter a sua cultura representada, evidenciada. Então, não houve essa migração. E existe essa migração quando você viaja de um lugar para o outro, que você conhece aquela cultura, que você se empodera daquela cultura. Mas isso não quer dizer que a cultura migre de uma região para outra. Não, ela se expande, mas ela não deixa de existir num lugar para passar a existir em outro. É aí onde está a falsidade dessa frase. A terceira diz assim: o foguedo do boi são formas de rituais populares, comportamentos simbólicos,
por excelência a existir intensa atividade corporal por excelência, a exigir intensa atividade corporal com o uso de fantasias, muita música e dança. Isso está certo, né? Então, a nossa letra E é a resposta correta, onde a nossa primeira e terceira frase é a que estão corretas. Segunda pergunta. O cavalo marinho é, assim como o Bumba Meu Boi, uma dança dramática, que advém, no entanto, da região norte da zona da mata pernambucana. Sobre o cavalo marinho, analise a sentença e assinale a alternativa correta. O pandeiro dita o ritmo bem marcado e a rabeca desenha as melodias. Ganzá e o reco-reco completam esse arranjo. Isso está certo, são justamente esses instrumentos que fazem a representação do movimento e do som produzido pelo cavalo marinho. No segundo diz da orquestra, nome da banda do cavalo marinho. Sai a base musical que conduz um enredo cênico complexo formado por mais de 70 figuras. Essa frase tem algumas falhas. Primeiro, sim, realmente nós temos aí uma orquestra, né, que rege esse cavalo marinho, mas ele não é o nome da banda. Existem vários nomes diferentes. Orquestra é o tipo de estrutura dessa banda e não o nome dela, certo? E também nós temos aqui essa formação, né, que ele fala como se sempre fosse mais de 70 figuras. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Não existe um formato específico para essa formatação da banda do cavalo marinho. As figuras são os personagens que compõem o elemento cênico do foguedo, né? Que são justamente as figuras que fazem parte desse enredo, do mesmo jeito que nós temos no Boi Bumbá os personagens, no cavalo marinho a gente também tem, que fazem essa representação, essa dramatização da dança, ok? Sendo assim, a nossa letra B é a que é correta, onde só a primeira e a terceira frase estão corretas, tá bom? Na nossa terceira questão, pelas ruas, praças e vilas, nos mais diferentes municípios pelo Brasil afora, é notável a enorme diversidade de manifestações populares mantidas e transmitidas de geração em geração, resguardadas pelo envolvimento e encantamento daqueles que a produzem. Nesse sentido, analise as sentenças sendo verdadeiras ou falsas. Muito antes de entrarem no universo do mercado, as manifestações culturais ocorriam com o genuíno escopo de entreter, divertir e expressar as características da própria comunidade que as propicia e reproduzia. Olha só, essa frase está certíssima, porque hoje a gente tem essas manifestações culturais presentes no mercado financeiro. Por quê? Porque isso atrai pessoas para conhecer o turismo do lugar, para conhecer as manifestações culturais de lá. Então, quantos turistas não vão a Recife, não vêm a Pernambuco para conhecer a cultura das ladeiras de Olinda, para conhecer o frevo? Então, hoje não é só uma questão genuína de entreter, de divertir, de você expressar as suas características, né? Isso atrai um público para observar, isso traz renda para aquele lugar. Há duas funções que motivam a existência das dramatizações populares. Em primeiro lugar, em forma de cortejo, e a outra função, ainda mais importante, é a de espetáculo. Então, a gente pode ver sobre as várias culturas que nós temos, tanto no nosso estado como em outros, que existem algumas danças, né, que falam de uma dramatização, que contam uma história, e já tem outras que faz, né, esse cortejo, que tem um espetáculo envolvido. Então, cada cultura tem a sua denominação, tem a sua estruturação. Então, isso também está certo. O Bumba Meu Boi é a dança mais difundida no país e detém um lugar de grande importância no alimento artístico-cultural para essa comunidade. Está certo. O Bumba Meu Boi ele é muito diversificado e ele é presente em vários estados brasileiros,
né? Então, não, por exemplo, o frevo é uma cultura pernambucana, exclusivamente pernambucana. Você não encontra essa cultura em outro lugar. Já quando a gente vai para o bumba, a gente encontra o bumba, obviamente, com nomenclaturas, como a gente viu, de maneiras diferentes, mas eu acho ele no Maranhão, no Piauí, no Rio de Janeiro, aqui em Recife. Ou seja, ele existe essa cultura na sua essência em diversos estados do nosso país. Obviamente, ele vai alterando alguns aspectos de acordo com a sua regionalidade, mas isso é verdade. O fogueira, não, fogueira acesa para acender o coro dos pandeiros. Grandes tambores que aparecem pandeiros sem as platinelas. O calor afina o instrumento. A festa vai começar. Esse é o momento ápice de um processo que teve início muito antes. Durante meses, a comunidade boiará se dedica a cozer indumentárias, construir adereços e fantasias, e principalmente bordar o couro do boi. Para essas pessoas, tudo isso faz parte do ciclo que se renova anualmente, nascimento e morte do boi, que se repetem em sucessões infinitas. Esse parágrafo refere-se a qual foguedo? Né? Então, não é difícil da gente identificar. Né? Aqui ele fala justamente de toda a organização, né? De a organização dos tambores que fazem o som, das indumentárias, das roupas, dos instrumentos, né? Para a apresentação do Bumba Meu Boi, que fala repetidas vezes do nascimento e da morte do boi. Então, aqui a gente finaliza a nossa segunda, né? Não, na nossa segunda, não, perdão, a nossa terceira aula atividade sobre corpo e movimento. E agora eu vou tentar passar para vocês, né, os vídeos que eu comentei. Vamos ver certinho. O primeiro seria, né, o samba de coco raiz lá de Arco Verde. Vamos ver se dá certo.
É, infelizmente, não houve essa possibilidade de passar para vocês, ele não quis pegar. Que pena.